Onde começa a psicoterapia de grupo? Nem todas as coisas que se fazem em grupo são necessariamente melhores. Do contrário, transforma-se o grupo em religião. A vida em grupo pode ter efeitos nocivos. Toma-se o outro como pretexto para deixar que as coisas ocorram sem nossa intervenção, enquanto nos fechamos docemente em nós mesmos. É possível regredir em grupo. Trata-se da divisão do trabalho ao contrário. Trabalhar em grupo é uma coisa sobremodo complexa. Bem, tudo isso para dizer que cumpre desconfiar e não cair na armadilha dos grupistas de todo gênero, e sabe Deus quem nela está no momento atual, especialmente em nosso campo. Não obstante, servimos-nos o tempo inteiro de grupos em Laborde. Estaremos usando o mal para nos opor ao mal? Os indivíduos estão prisioneiros de si mesmos, incapazes de se reencontrar, de se recompor, de se auto-perceber. Aspiram a algo que os transcenda, algo em que possam se inscrever e a partir de que poderiam localizar a si mesmos. Em vez de deixar que se queixem ao infinito, paciência, proporcionar-lhes grupos à saciedade. E é certo que funciona, porque a maioria deles fica bem contente e pede mais, já não desejam ir embora, voltam, falam disso em toda parte. Não há, contudo, por que se agitar com isso. É, no final, o mínimo que se pode fazer pelas pessoas. Dar de comer, educar, ensinar boas maneiras, dar vitaminas, vacinar, proporcionar o lazer do grupo é uma coisa perfeitamente normal. Faz parte das necessidades do mundo moderno. Como diz com frequência Ouria a esse respeito, se chamamos isso de psicoterapia, é preciso, sem dúvida, admitir que qualquer padeiro de qualquer esquina, de qualquer rua, se sai melhor do que nós e sem tanta história, tantos congressos, tantas revisitas, tantas revistas. Assim, paro por aqui. Nada mais a dizer? Pensei que poderíamos introduzir uma nova noção para melhor nos encontrarmos aí, a de consistência subjetiva. A dois, a psicoterapia, a coisa não anda bastante. Por vezes anda, mas em casos particulares, sendo necessários sujeitos dotados de certa conformação específica. Freud afirmou que é preciso ter certo nível, e poderia ter acrescentado certo standing, condição de vida, para se deixar psicanalizar. Em Laborde, naturalmente, nunca se é totalmente dois. Há sempre outros conosco, o que é normal, desde que não fiquem escutando atrás das portas. A 1000, a coisa também não avança muito. 1000 pessoas no vão principal da estação São Lazar. Ou então, em caso de revolução, anda bem, mas é raro, e além disso, não dura muito. Deve haver um nível intermediário, uma encruzilhada, e é esse meu alvo com a noção de consistência. No caso da família, não é que o número seja forçosamente ruim, mas nela as coisas não andam por outros motivos. A família não se compõe de pessoas que possam falar umas com as outras. Trata-se de uma miscelânea, em que reina a confusão. Algo fala nela, mas nunca se sabe de onde vem essa voz. Todos são porta-vozes de todos. E no final, talvez seja simplesmente a voz dos ancestrais que continua a se incrustar. Não, isso não é saudável. Seja como for, raramente é psicoterápico. Em Laborde tentamos de tudo, mas até agora sempre foram coisas grandes demais. Os 4 grupos, ou então pequenas demais, os tratamentos individuais, com as unidades terapêuticas de base, UTB. Buscamos encontrar a justa medida, constituir um tipo de famílias artificiais. Não há questão de emprego do tempo individual, decisões sobre a admissão, a alta, lugares à mesa, medicamentos, etc., sem consultar prioritariamente a UTB. A pessoa da UTB suplanta os indivíduos que a compõem, e isso de modo algum anula os indivíduos em questão, e pelo contrário, parece revigorá-los. Por que seria psicoterapêutico esse recurso? Bem, devido ao que acabei de dizer, trata-se de uma superfície de localização, mas com relação à qual, ao contrário de outras, tem-se menores possibilidades de desertar. A partir do momento em que já não se cai na armadilha do grupismo, passa-se a ver com desconfiança seus efeitos nocivos. Suponhamos que você esteja no meio de uma multidão, por exemplo, que defende uma barricada contra os tiros. Se não conhece muito bem as pessoas, você sempre pode desertar. Isso não tem importância.
Se você está em sua UTB, a coisa toda muda. Desertar pode ter em seguida todo tipo de consequências. Vai se falar isso ou aquilo. Esse recurso é cheio de exigências. Corre-se o risco de ser apanhado no ato, de ser menosprezado. A fala-palavra não mais flui. É a palavra empenhada, a aposta feita, o acordo cumprido. Também nisso vemos a diferença com relação à família. Nela, diz-se uma dada coisa e mais tarde se diz o contrário. Recriminamos uns aos outros, e isso não leva a nada. Você disse que, disse ainda que, etc. Você está dizendo que eu sou mentiroso? E não é? Bom, se é assim, não falo mais, não vou mais tomar a sopa, etc. Sabemos o que vem depois. Totalmente sozinho, o indivíduo não centra bem sua fala-palavra. Sua fala-palavra está em toda parte e em lugar algum. E, por vezes, ela perde os parâmetros, fala apenas de si para si. E é esse o fundamento do famoso discurso interior. A psicanálise clássica, a do divã, quando funciona, funciona, longe de mim negar. O sujeito que fala demais é contido pelo outro. O problema é que há demasiados casos nos quais não vai adiante porque ela nada tem a dizer ou então não quer dizer nada. Com a UTB, todos são, em algum momento, psicanalistas. Além disso, não propriamente o psicanalista pode ser o recurso que se pretende usar, o sujeito que encontramos. Ir esquiar e ver o padeiro, a fala-palavra circula num campo localizável, um campo finito, mais aberto, campo que tem, digamos, certa consistência subjetiva.